Boa noite, pessoal. Mais uma vez, eu sou o pastor Terry Henderson, da Igreja de Nova York, da Missão Boa Notícia. E mais uma vez, eu gostaria de continuar. Como Jesus, ele fez para nos tornar livres do pecado. Então, mais uma vez, hoje eu gostaria de ler a mesma história em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Vamos ler mais uma vez. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. A verdadeira razão de nós sermos incapazes de dizer que somos livres do pecado não é porque nós estamos pecando todos os dias. Sim, é um fato que nós pecamos todos os dias, e sim, é o fato de que a gente tem pecado. O fato de dizermos que nós não temos pecado, isso se torna algo inacreditável. E vem do fato de nós não acreditarmos que Jesus nos tornou livres do pecado. Então, esse fato de não acreditar, de não crer, essa fraqueza na fé, vem de uma coisa que nós não sabemos. A Bíblia diz que as pessoas irão perecer por falta de conhecimento. Se você for capaz de saber quem é Jesus, e se você for capaz de saber o que Jesus Cristo fez por nós, então a fé facilmente irá fluir dentro dos nossos corações. Hoje à noite eu vou falar sobre uma coisa, sobre quem é Jesus Cristo. Todo mundo sabe que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E, de fato, também as pessoas, como nós vimos hoje de manhã, que as pessoas sabem o que significa o nome de Jesus, que ele veio para salvar as pessoas de seus pecados. Jesus, apenas traduzindo do inglês, basicamente significa Salvador. E também, traduzindo Cristo para o inglês, significa Salvador. Então, Jesus Cristo, nome de Jesus Cristo nesta terra, significa Salvador, Salvador. Então, Deus quer ter a certeza de que nós saibamos de quem é Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós também devemos saber o que Jesus Cristo fez por nós. O que realmente Jesus Cristo quer mostrar hoje à noite por meio da palavra. Eu acredito que se nós compartilharmos a palavra, será muito mais fácil e capaz de... Então, será muito mais fácil de negarmos a nós mesmos. Jesus Cristo disse: se você quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo. O que isso significa para mim? Que se eu tiver que seguir a Jesus, então, para que eu possa ser conduzido por Jesus Cristo, nós temos que ser capazes de abandonar a nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Se você vê nas Escrituras, em Isaías 55, vamos ver rapidamente, Isaías capítulo 55, nós vamos ler versículo 7, ok? Versículo 7. 7 e 8. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo, seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O versículo 7 é muito claro. Isaías 55, versículos 6 e 7. Na verdade, Deus está definindo o que significa arrependimento. Arrependimento aqui é o que Deus pensa. O que o homem pensa sobre arrependimento é muito diferente. Aqui na Escritura, está definindo
o significado de arrependimento. Então, deixe o perverso o seu caminho iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus porque é rico em perdoar. Então, jogar fora o seu caminho, o seu método, jogar fora o seu caminho, jogar fora o que a minha experiência me disse até agora. Essa é a chave. Então, você não pode ter fé sem ter ao menos arrependimento. Você não pode ter fé sem ter o arrependimento. Vamos ver o versículo 8. Eu vou explicar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O meu caminho, o caminho de Deus, é diferente. O que ele pensa é diferente do que eu estou pensando. Se eu quiser aceitar a palavra de Deus exatamente como Deus disse, primeiro eu tenho que jogar fora as minhas ideias. Eu tenho que jogar fora minha opinião. Eu tenho que saber o que Deus está me dizendo para poder aceitar a palavra de Deus exatamente como é. Porque os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. O que você pensa sobre perdão é muito diferente da definição de Deus sobre o perdão. Na realidade, a razão, tem que entender que a razão é porque nós viemos de mundos diferentes. Por exemplo, minha mãe é coreana, meu pai é americano. Essas culturas são totalmente muito diferentes. Uma das maneiras das culturas ser diferentes é como eles disciplinam as crianças. Quando eu estava crescendo, meu pai estava no exército há 20 anos. E minha mãe, ela cresceu no interior da Coreia do Sul. Então é muito diferente. Mas a maneira de como eles disciplinam as crianças também é muito diferente. No oeste do país, nos Estados Unidos, quando alguém estiver repreendendo você, quando alguém estiver falando com você alguma coisa séria, é muito rude você não olhar nos olhos da pessoa. Não olhando essa pessoa nos olhos significa que você não está respeitando ela. Quando meu pai ele me repreendia, ele fazia com que eu olhasse diretamente nos seus olhos. Então, quando eu estava com muito medo, quando eu estava sem graça, ele falava para mim: "Ei, olha para mim quando eu estiver falando com você." Isso é um sinal de respeito. Se eu não olhasse para o meu pai enquanto ele falava, ele simplesmente me dava um tapa atrás da minha cabeça. Mas o problema é que na sociedade coreana, para uma pessoa mais nova, se você olhar diretamente nos olhos da pessoa que estiver te repreendendo, isso é um sinal de desrespeito. Como você olha desse jeito para mim? Então significa que você está desafiando, estão no mesmo nível. Então, quando a minha mãe estava me repreendendo, eu olhava diretamente nos olhos dela e ela falava: "Por que você está me olhando?" E ela me batia na cabeça. Eu devo olhar para cima ou devo olhar para baixo? Eu tenho que olhar no rosto ou tenho que olhar? Não posso olhar no rosto. No oeste do país, quando meu pai ele me repreendia, então ele esperava que eu não me comportasse mais daquele jeito. Então, ele esperava que o quê? Eu chorasse ou pedisse desculpas. Mas na sociedade coreana, quando eles repreendem as crianças, elas começam a gritar, a chorar e eles dizem: "Fica quieto." É totalmente ao contrário. Eu ficava. Então, por alguma razão, na cultura coreana, então você não deve tentar resistir. Gritando ou chorando desse jeito. Então, eles não aceitam o fato de que eles estão errados. Então, quando eu estava com a minha mãe, chorava, gritava, a minha mãe ela falava: "Então você ainda tem muita energia." Então, quando eu estava com meu pai e resistia para não chorar, você acha que é durão, né? Então ele me batia mais. Então, crescendo, no começo era bem confuso. Mas porque eram filosofias completamente diferentes, eram ideias, modos de pensar totalmente diferentes. Como eu era metade coreano e metade americano, eu aprendi como respeitá-los quando encontrá-los, de acordo com como eles queriam. Quando meu pai me repreendia, eu olhava diretamente para ele e eu não me concentrava em mais em nada e mostrava sinal de respeito. E quando a minha mãe me repreendia, eu realmente pensava que eu estava quase morrendo, mas quando a minha mãe me repreendia, eu olhava para o chão e não olhava para o rosto dela e eu permanecia quieto, parado
Então eu resistia o máximo possível para não chorar e ela parava. Então, essas coisas nós aprendemos, na verdade, a como navegar. Então, são filosofias completamente diferentes. Há dois tipos de filosofias diferentes. De cultura coreana, de cultura americana. Imaginem o quão diferente nós somos de Deus. Quando Deus diz sobre perdão, não é o mesmo de eu dizendo sobre perdão. O perdão humano é condicional. Quando nós perdoamos algo ou alguém, nós consideramos o quê? O quanto aquela pessoa é inteligente. Mas o perdão de Deus, mas o amor de Deus é incondicional. A razão de ser, a razão do porquê ser incondicional é porque quando Deus olha para o homem, como Deus vê o homem, e como o homem vê o homem, é completamente diferente. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Aqui. Romanos capítulo 3, vamos começar do 11. Romanos 3, versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando nós olhamos para nós mesmos, apenas nós vemos uma porção do que somos bons. Eu vejo que eu sou 40% bom, 60% mal, 70% bom e 30% mal. Nós nos vemos fundamentalmente de diferentes posições. Quando Deus nos olha, não tenha nada que possa sair de bom de mim. É por isso que Deus não coloca nenhuma expectativa em mim para fazer o bem, para impressionar a Deus. Deus, desde o começo, nos vê que tudo que nós fazemos é apenas mal. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Aqui vamos ver. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aqui vai tudo contra o que nós ouvimos de quando nós éramos crianças. Aqui vai contra tudo aquilo que eu experimentei, ouvi na minha vida. Eu tenho pecado nas minhas coisas boas. Pela minha vontade, pela minha própria vontade, eu tento resistir às coisas más. Toda a imaginação e todos os pensamentos do homem é continuamente mal. O que isso significa? Então, o que isso significa? Quando Deus te vê, e quando você vê a si mesmo, tem uma visão totalmente diferente. Então, aqui há uma falha de comunicação. Nós estamos na plataforma A. Deus está na plataforma B. E por que Deus está na plataforma B? Quando ele vê o portão 40, e quando eu vejo o portão 40 da plataforma A, nós estamos falando de portões completamente diferentes. Eu estou no portão 40. Onde você está? Não, eu estou no portão 40. Eu não te vejo. Desde o começo, nós temos que negar a nós mesmos. Porque quando Deus está falando sobre algo, Ele está falando de algo que está em plataformas totalmente diferentes da qual nós estamos. Quando nós nos medimos, não há bondade. Então, em nosso coração, nós queremos fazer coisas boas, e quando Deus nos olha, Ele apenas vê coisas que devem ser jogadas fora. Ele não vê nada que Ele possa guardar. Pessoal, entendem? Então, os fundamentos para olhar com a visão de Deus. Então, realmente Deus vê cada coisa que você faz. Deus, Ele não tem nenhuma expectativa em nós. Então, o perdão de Deus, ele tem que ser incondicional. Porque o homem não tem nenhuma condição. Então, o meu perdão e o perdão de Deus são completamente coisas diferentes.
Quando eu perdoo algo, eu perdoo de acordo com o que ele faz, de acordo com sua sinceridade, de acordo com a sua intenção, de acordo com a sua ação. Então, quando nós julgamos a nós mesmos, é baseado nas nossas ações. Quando nós julgamos outras pessoas, nós julgamos outras pessoas de acordo com o que elas fazem. Deus, ele vê diferente. Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17. Versículo 9 e 10. Jeremias 17, 9 e 10. Pronto? Enganou seu coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Pessoal, Deus olha o coração. E o nosso coração. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos ações. E Deus, quando Ele olha, Ele vê o coração. O que eu vejo, o que nós julgamos, é completamente uma coisa diferente. Por exemplo, e se nós não dissermos uma mentira? Se eu nunca minto, nós nos consideramos pessoas que não são mentirosas. Nós consideramos pessoas confiáveis. Porque eu digo a verdade, porque nós dizemos a verdade. Nós nos consideramos o quê? Não mentirosos. Mesmo que eu minta, quando alguém diz pra mim que eu sou mentiroso, nós ficamos na defensiva. Por quê? Porque em nosso coração, nós não acreditamos que nós mesmos podemos ser mentirosos. Mas a coisa mais interessante, perguntamos, quem não mente? Mentirosos mentem, certo? Aqui está a pergunta. Quando Deus ele descreve pecado, quando Deus descreve pecador, é como uma árvore. Então, uma macieira vai trazer maçã. Uma árvore de laranja vai dar laranja. Entretanto, a árvore de maçã ela não dá maçã o ano todo. A macieira, a árvore de maçã, ela começa a dar maçãs na estação própria. Então, na estação própria, a árvore vai dar a fruta da maçã adequadamente. Mas só porque a maçã não sai maçã em fevereiro, então significa que essa macieira mudou? Não, claro que não. Então, quando Deus nos olha, nós nascemos como uma árvore do pecado. Maçãs boas e maçãs podres. Então, aqui tem maçãs doces e maçãs azedas. Então, tem maçãs que a gente gosta mais do que outras maçãs. Tem maçãs que têm a cor muito mais bonita do que outras maçãs. Mas eles ainda são maçãs, porque vieram de mim. Elas vieram do pastor Terry. E porque o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, então, o homem apenas estava o quê? Agora com conhecimento do bem e do mal, estava completamente diferente de Deus. Nós parecemos o quê? Todos similares. Lembro quando eu estava na Coreia, o meu tio ele queria comprar um par de sapatos. Então nós sabemos que tem várias marcas famosas nos Estados Unidos. Nike, Reebok, essas marcas famosas. Então eu lembro que ele me comprou um par de sapatos. E ele disse, eu fiz um bom negócio. Eu peguei o melhor par eu peguei o melhor por apenas $25. E eu estava chocado. Sério? Nike por $25? Mas quando eu olhei a caixa, não era Nike, era Mike. Mas estavam usando a mesma fonte da Nike. Ele apenas olhou com o mesmo design, a mesma configuração. Claro que o material era diferente. Parecia igual, mas na verdade era imitação. Então, o que eu quero dizer com isso é, minha mãe costumava ter um colar. Minha mãe costumava usar um colar. Então, mas ela sempre tirava quando ela suava. Então, eu me perguntava, né, por que ela tira o colar sempre quando ela começa a suar? E ela me disse, é porque se você fica suado, o meu colar ele vai ficar verde. Eu não entendia naquela época, mas agora eu entendo. Porque, na verdade, era um colar de ouro falso. Era banhado a ouro.
Então, o que acontecia quando você raspava? Significa que embaixo dessa camada de ouro tinha um outro metal. Mas se fosse ouro puro, mesmo que você cortasse ao meio ou arranhasse, o que teria dentro? Ainda teria ouro, certo? E se você cavar profundamente e você trair essa pessoa que amava vai passar a odiar. Por quê? Porque o amor do homem não é puro. É como se fosse o ouro banhado, o amor de ouro banhado. A bondade do homem é esse ouro banhado. Na verdade, nós odiamos querer saber disso, mas essa é a verdade. Quando Deus diz que nos perdoa, isso é completamente diferente da minha mentalidade de perdoar alguém. Quando nós perdoamos alguém, nós olhamos aquela pessoa de acordo com suas ações. Nós olhamos o trabalho, as palavras daquela pessoa. Nós olhamos as emoções daquela pessoa. E nós interpretamos se ela está sendo sincera ou não. Então, nós fazemos o nosso julgamento. Acho que eu vou perdoar aquela pessoa. Ela já está sofrendo o suficiente. E eu vou dizer desculpa. Mas, pessoal, quando Deus nos olha, Ele nos vê que não há nenhum ser humano que possa fazer bem. Ninguém tem a bondade de acordo da de Deus. Você e eu. Se nós riscarmos essa superfície, a minha intenção boa, a minha bondade, meu coração, o que vai sair? Maldade vai sair. Por exemplo, vamos dizer que você guardou dinheiro para comprar um presente especial no aniversário de alguém. Por exemplo, sua esposa, marido, sei lá, suas crianças, seus amigos, tá bom? Vamos dizer que você guardou $2.000 para comprar para seu irmão um terno de $2.000. Eu não sei, eu nunca gastei dinheiro com um terno de $2.000. Você guardou dinheiro o ano todo, guardando dinheiro, economizando. Você resistiu. Hoje eu não vou sair. Eu vou guardar esse dinheiro para o presente do meu irmão. $2.000 no terno. E se ele olha para esse terno? Não gosto. Então ele dá para o vizinho dele. Como você vai se sentir? Como você vai se sentir? Você vai se sentir triste. Você vai se sentir com raiva. Você vai se sentir traído. Você vai se sentir negado. Então, tecnicamente, quando você dá um presente, o que ele tem que fazer é ficar grato, não é? Mas ao invés disso, você pegou isso pro lado pessoal. Ele não ficou grato com o presente de $2.000. Ele não deu valor para todo o meu esforço, por todo o meu sacrifício. Ele desprezou, ele não respeitou. Então ele está me desprezando. Seu presente, sua boa intenção, o seu presente que você deu para que seu irmão ficasse feliz, na verdade, originalmente na sua cabeça, você pensou, eu vou fazer meu irmão feliz. Eu vou dar algo para o meu irmão para que ele se sinta bem, para que ele vá trabalhar. A sua intenção foi pura, na sua cabeça, no seu pensamento. Quando você deu esse terno de $2.000 e ele deu esse presente para uma outra pessoa, de graça, você vai se sentir traído. Você vai se sentir bravo. E no seu coração, o que você tem? Eu nunca mais eu vou dar um presente desse tipo para ele. Eu jamais vou me sacrificar por ele de novo. Isso, então, não é uma intenção pura, não é? O ouro banhado. Sua bondade de ouro banhado. Quando Deus vê você... Quando Deus te vê, você não acha que Deus ele vai ver a sua boa intenção? Então, com o seu bom presente, com esse bom coração que você deu, esse $2.000 de presente para o seu irmão, como você vai ficar bravo? Se eu der ao meu irmão, por exemplo, $5. Se eu der ao meu irmão um presente de $5, e ele dá esses $5, não tem nada que eu possa ficar bravo, né? Mas
Mas se eu dou $2.000, mas mais 12 meses de sacrifício, o quanto você acha que Deus vai aceitar essa sua bondade? Essa bondade é ridícula, suja. A bondade do homem, ela não é uma bondade pura. Então, a bondade de Deus é diferente. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, quando Jesus Cristo morreu na cruz, o que ele orou? Meu Pai, perdoe eles, pois eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo morreu na cruz. Por quê? Por causa dos seus pecados. Então, o perdão de Deus não muda. Mas o problema é que nós estamos na plataforma A. Deus está na plataforma B. Quando Deus ele fala sobre o perdão, nós olhamos ao redor e dizemos: eu não vejo Deus, eu não vejo o perdão. Não, isso não faz sentido. Estou na plataforma A. Eu estou em frente do portão 40. Onde está você? Eu estou no portão 40. Deus, ele perdoou incondicionalmente. Nós não somos bons. E quando Deus diz que nos perdoa, o que isso significa, pessoal? Por exemplo, eu tenho quatro filhos. Eu tenho um menino e 3 meninas. Quando eu digo pro meu filho e para as minhas filhas que eu os amo, o que está incluso? Então, está incluso tudo o que eu sei sobre eles. Por exemplo, o meu filho, ele não é bom em matemática. Por exemplo, a minha filha Marta, ela não é boa na escrita. Mas quando eu digo, eu os amo, isso já está contando o quê? Suas falhas, suas fraquezas. Se eu já sei que o meu filho, ele é terrível em matemática, e o fato de eu ainda dizer que eu amo, está incluso aquela terrível habilidade de matemática. Está tudo bem, eu não me importo. Está incluso tudo o que eu sei sobre ele. Entretanto, se ele comete um terrível pecado, vamos dizer, por exemplo, que ele assassinou alguém, e eu não sei sobre isso. E quando eu digo a ele, já está incluso tudo, e também aquilo que eu não vi, e mais tarde eu descobri que ele matou. Então, quando eu descubro que ele matou 25 pessoas, então a partir desse momento se torna isso sai um pouco mais difícil, né? Porque eu sei agora algo que ele fez que eu até então não sabia. O meu amor é apenas quando eu sei sobre aquela pessoa. Apenas quando eu descubro daquela pessoa. Um dos principais problemas que as pessoas têm é quando é de aceitar que Deus, ele perdoou os meus pecados do futuro. Nós apenas somos capazes de aceitar esse perdão até onde nós sabemos, até agora. Nós não podemos perdoar algo que a gente não saiba. Então, o problema é que amanhã, o que eu vou esperar? Eu não sei o que esperar. Eu não sei o que eu vou ver amanhã, no próximo dia. Então, quando o pecado vem, como eu me sinto? Ou, quando eu digo para o meu filho que eu amo, está incluso todas as falhas, todas as fraquezas que eu sei sobre ele. Tudo que eu sei sobre o meu filho, quando eu digo que eu amo, isso tudo está incluso. Quando Jesus diz que nos perdoa, é a mesma coisa. Ele perdoou tudo. Deus sabe o nosso passado, o presente e o nosso futuro. Quando Jesus diz que nos perdoa, não é um choque para Jesus. Então, não é um pecado novo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele morreu com a idade de 33 anos. Para mim, em 1979, foi quando eu nasci. Para mim, isso é passado. Então, 2020 é o presente e 2040 é futuro. Então, para Jesus Cristo, 1979 é futuro. 2020 é futuro. 2040 é futuro. Porque as pessoas têm o problema de aceitarem que seus pecados foram perdoados eternamente. É porque quando eles escutam a palavra de Deus, elas colocam Deus em sua posição. Eles colocam Deus na sua perspectiva. Eles a colocam de acordo com o seu próprio pensamento. Pessoal, o que eu quero dizer sobre hoje? Jesus Cristo já nos perdoou incondicionalmente. Por quê? Porque Jesus Cristo já sabe que não há nada de bom que pode sair de um homem. Então, não tem 50-50, não tem 60% bom
e 40 mal. Não tem 80% bom e 20% de erros. Isso é como nós vemos as coisas. Mas quando Deus nos vê, Ele vê apenas que o coração do homem é continuamente mau. Toda a imaginação, todo o pensamento, apenas sai maldade continuamente. Quando Deus diz sobre o perdão, Jesus Cristo está dizendo sobre um perdão incondicional. O que isso significa? Se nós olharmos mais uma vez em Isaías capítulo 54, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pessoal, então, o perdão de Jesus Cristo não pode ser comparado com o meu perdão. Eu mencionei que meu pai, ele é dos Estados Unidos e minha mãe da Coreia. Então, as culturas são bem diferentes. Como eles fazem as coisas são diferentes. O que eles querem também é diferente. Deus, ele não é como nós. Nós nascemos neste mundo. Então, no momento em que nós nascemos, então, nós temos um consentimento diferente de tempo. Passado, presente e futuro. Começo, então é a duração e o final. Então, o problema é que apenas tem esse mundo que nós conhecemos. Mas Deus, ele não nasceu neste mundo que nós nascemos. Então, quando Jesus ele fala de uma concepção de tempo diferente. Ele veio de um mundo eterno, que não tem tempo. Então, aqui está. Quando Deus diz algo, ele está falando do nosso ponto de vista ou ele está falando do ponto de vista de Deus? Então, Deus está falando do perdão eterno. Então, no ponto de vista de Deus, ele está falando do perdão eterno. Quando Deus disse o amor, vida eterna, o amor incondicional, nós estamos tentando combinar o conceito de Deus com o meu conceito e nós misturamos. Se torna falho, se torna limitado. Então não tem um jeito do amor de Deus trabalhar no meu coração, porque eu reduzi a palavra. Eu coloquei um limite nisso. Eu mudei totalmente por uma falsa bondade que eu tenho. Então, o que acontece com o ouro? Se nós raspamos a superfície, consequentemente, tem que ter ouro dentro. Então, quando nós amamos a nossa esposa, quando nós amamos nosso irmão, quando nós amamos nossa família, então, quando eles começam a cavar dentro de você, eles começam a ver o quê? O ódio. Isso é impuro. Então, o que acontece é que, mesmo que Deus diga, eu te perdoei, mas você trocou. E você fez você fez com que ficasse como o seu mesmo pensamento. Então, você pegou esse perdão de Deus e corrompeu, e fez limitado, e fez sujo, no mesmo nível do meu perdão. É muito difícil de aceitar que Deus ele nos perdoa para sempre. Mas isso é porque nós não temos ideia do que Jesus Cristo está falando. Então, como eu mencionei, eu me lembro de uma vez quando eu estava no aeroporto. Então, eu liguei para uma pessoa que supostamente eu ia encontrar. Então, eu estava no terminal A e aquela pessoa estava no terminal B. Então, quando eu vi, eu estou no portão 40. Não, eu estou no portão 40, eu não te vejo. Isso é porque eu estava no terminal B e ele estava no terminal A. Mesmo que o número talvez seja igual. Então, quando Deus diz que, eu te perdoo, você está olhando com sua ideia, com seu pensamento, com sua experiência, com suas ideias. Não tem a coisa mais fácil do que ser perdoado por Deus. Não há nada mais fácil do que receber a graça de Deus. Não há nada mais alegre, mais pacífico do que receber o perdão dos pecados eternamente por Deus. Então, o que acontece então, Satanás, ele põe o pensamento dentro do nosso coração. Quando o coração puro de Deus vem, nós não aceitamos de uma maneira pura. Então, uma vez eu assisti um programa de TV. Então, esse programa é um programa bastante interessante, que está no YouTube. Então, é um programa que fala sobre os encanadores que desentopem canos nos restaurantes. Aquela gordura, né, que é líquida, que está quente. Então, eles jogam dentro da pia. Aí vai para dentro da pia. E quando encontra com água fria, então começa a coagular.
Então, com o tempo, passa a ficar dura e não consegue mais fluir nada. Então, o encanador vem e acaba com isso. Então, a coisa mais interessante, quando eles ligam a água limpa, então essa água limpa, quando entra no cano, então, porque há coisas muito sujas dentro do cano, então, quando sai, sai sujo. Quando sai, não sai mais uma água limpa. A cor mudou. A textura mudou, o cheiro mudou. É a mesma coisa. Quando a palavra de Deus entra em nosso coração, enquanto nós estamos ainda insistindo em nossos pensamentos, então a palavra de Deus, ela não pode puramente trabalhar dentro do meu coração, porque trocou a cor, se tornou sujo. Pessoal, a palavra de Deus, ela é pura, a palavra de Deus, ela é justa. Então, se a palavra de Deus ela for capaz de trabalhar de uma maneira, por exemplo, puramente, 50%, sem nenhuma interferência, então a palavra de Deus, ela o quê? Vai mudar o meu coração. Vai lavar os nossos pecados, vai limpar os nossos pensamentos. Vai nos tornar justos. Vai nos tornar justos. Em Marcos capítulo 2, tinha um homem paralítico que ele estava descendo do telhado. E quando Jesus disse para ele, seus pecados estão perdoados, todo mundo naquela casa começou a fazer barulho. Então começou a ter um problema do que Jesus tinha dito. Então as pessoas começaram a dizer, como ele pode falar tal coisa como essa? Apenas Deus pode perdoar os pecados. Mas o que Jesus Cristo disse aqui no versículo 10? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Eles não sabiam por que Jesus Cristo estava ali. Jesus Cristo veio porque Deus, em João capítulo 8, o poder e a autoridade para lavar os nossos pecados. Vamos descobrir um pouco mais sobre a imagem de Jesus. Agora vamos para João capítulo 8. O que Jesus Cristo disse para a mulher que foi pega em adultério? As pessoas pegaram essa mulher e iam apedrejá-la. Eles queriam matar essa mulher. Então eles trouxeram até Jesus e eles pensaram, nós conseguimos. Por quê? Porque se nós pegamos essa mulher e trouxermos ela, no ato, ela foi pega no flagrante ato do adultério, então o que nós vamos fazer? Nós vamos testar Jesus. Nós vamos trazê-la e dizer, Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério. Então, o que você diz? O que você acha, Jesus? O que você tem a dizer? E Jesus disse, salve-a. Ei, vocês desprezaram a lei de Deus. Vocês desprezaram a lei que Deus deu a Moisés. Mas Jesus Cristo não disse mata. Então eles iam dizer, você não ia dizer para salvá-la? Eu pensei que você supostamente iria salvá-la. Você nem pode salvar essa pecadora. Então, não importa o que Jesus Cristo fizesse, eles de algum modo, mas o que eles não esperavam era que Jesus Cristo é diferente de nós. Esse problema deixou eles confusos. Então, aqui, quando nós vemos que Jesus Cristo encontrou essa mulher que foi pega em adultério, João capítulo 1, versículo 29. É o versículo que eu li mais cedo. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes, Jesus Cristo foi batizado por João. E ele passou todo o pecado para Jesus Cristo. Isso foi antes de Jesus encontrar com essa mulher. Essa mulher pecou, mas esse pecado já tinha sido passado para Jesus. Jesus Cristo já tinha carregado o pecado dessa mulher. E o pecado dessa mulher... Então, o pecado, o julgamento de Deus também já tinha sido passado para quem? Então, todos esses pecados passaram para Jesus. E agora, era a responsabilidade de Jesus tomar conta desses pecados. Toda a condenação, toda a raiva, tudo, nem o foco mais estava nessa mulher. Mas agora, estava apontado para a responsabilidade de Jesus. O que Jesus Cristo disse?
Então, quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Ninguém esperava essa resposta. Então, um por um, eles jogavam suas pedras no chão e saíram. Mas ainda tinha o problema dessa mulher. Então, era verdade que essa mulher tinha cometido pecado. Então, o que nós vamos fazer em relação a isso? Então, as pessoas que tinham a pedra, elas saíram. Mas qual é o verdadeiro problema entre ela e Deus? Então, qual era a condenação entre ela e Deus? Então, as pessoas ali do vilarejo se foram. Então, não tinha mais ninguém ali para repreendê-la, não tinha ninguém mais para falar nada contra ela. As pessoas estavam prontas para atirar a pedra. Mas o que é entre ela e Deus? Então, o ser humano, ele não pode tomar conta de seus próprios problemas. O ser humano, ele não pode resolver seus problemas. Porque Deus, ele é um espírito. As pessoas, elas são da carne, então elas não podem. Então, as pessoas, porque estão na carne, não podem tomar conta dos seus pecados. Não pode tomar. Então, essa mulher estava em frente de Jesus Cristo. O único que poderia tomar conta do problema dela. Então, todo julgamento que supostamente deveria julgar ela, porque ela cometeu pecado, agora está em Jesus Cristo. A nossa situação entre nós e Deus. Então, quero falar mais uma vez com vocês a história que aconteceu. É uma história real. Então, na cidade de Nova York, que é a cidade onde eu moro, então, é ilegal você falar ao celular quando você dirige. Então, um dia eu estava dirigindo e minha esposa, ela ligou no meu celular. Eu tinha uma escolha. Eu poderia quebrar a lei, pessoal. As mulheres agora que estão assistindo. O que acontece quando o seu marido não atende o telefone? Uma hora quando ele chega em casa, ele tem uma entrevista. Onde você estava, com quem você estava falando, qual é o nome dela. Então, você tem que fazer uma escolha. Quebrar a lei ou quebrar a paz do universo. Então, eu decidi manter a paz do universo. Então, eu atendi o telefone. Oi, amor. Então, quando eu virei para a esquina, tinha um policial ali para tirar ponto. Verificando os carros. Verificando o nível de álcool dos motoristas. Quando eu virei o telefone estava na minha orelha e lá eu vi o policial com os olhos dele. Então ele me olhou e eu abaixei o meu celular, apontou para mim encostar. Então eu encostei, eu abaixei o vidro e o policial disse: Senhor, o senhor sabe que isso é ilegal. Falar no celular enquanto dirige, não é? Então, desculpa eu dizer isso, mas às vezes eu esqueço que eu sou pastor. Então, às vezes eu esqueço o que eu estou fazendo. Eu não sei o que acontece. Então, sem querer, eu abro a minha boca e começo a falar algumas palavras. Eu? Falando no celular? Não. Eu estava coçando a minha orelha com o celular. Então, o policial disse: você pode escolher a verdade, você pode dizer a verdade, ou eu vou te dar multa. Eu pensei: ai, por favor, policial, minha esposa me ligou e eu não podia deixar de atender. Então, ele me deu multa. Sim, eu peguei a multa e agora eu tenho que ir ao juiz, né? Então, quando eu estava no tribunal, o juiz chamou meu nome. Por favor, Terry Henderson, por favor, venha à frente. Então, quando eu fui à frente, o policial tal, vem à frente. Eu olhei, ninguém saiu. Policial, se você estiver aqui, por favor, venha à frente. Mas eu olhei, não tinha ninguém. Então, o juiz disse para mim, deixa passar. Eu posso ir? Ele disse, sim, você pode ir. Eu não tenho que pagar por nada? Não paga nada. Você quer pagar? Não. Então, por favor, sai no meu carro, no estacionamento. Eu vi o policial. Ele olhou para mim. Então, tá muito tarde? Eu disse, desculpa. Então, fui para casa. Na verdade, tinha lei. O policial, ele não se apresentou. Então, nesse caso, passou. Então, o policial que me deu a multa, ele não apareceu no tribunal. Eu quebrei a lei. Eu cometi um crime de falar no telefone enquanto dirigia. Então, eu supostamente deveria pagar. Pela multa. Eu supostamente deveria ser penalizado. Mas, pessoal, o juiz disse, deixa passar. O juiz reconheceu pela lei. Então, o juiz, ele é reconhecido pela lei, porque ele tem poder para deixar passar ou para julgar e condenar a pessoa como culpada. Então, essa autoridade, ela não pode vir até mim.
Eu não tenho essa autoridade. Se o juiz apontar pela lei que tem o poder, você pode deixar passar, ou ela pode dizer que eu estou livre, ou ela pode dizer que eu sou culpado. Mesmo que eu tenha cometido um crime e tinha que pagar. Aqui, essa mulher que foi pega no ato do adultério. O que aconteceu? Eles trouxeram até Jesus Cristo para testar Jesus. Mas Jesus Cristo falou. Jesus Cristo, ele não removeu nenhuma pessoa que estava ali. Mas ele apenas disse que o pecado dessa mulher, toda a condenação, toda a culpa, toda a vergonha, agora estava sobre Jesus Cristo. Era a responsabilidade de Jesus. Jesus Cristo tomou. Jesus Cristo aceitou. Então, quando Jesus Cristo viu aquela mulher, ele disse, ninguém pode te condenar. Vamos dar mais uma olhada aqui. Agora eu vou ler Romanos capítulo 8. Romanos 8, vou te mostrar uma das responsabilidades de Jesus Cristo. Então, uma das responsabilidades que é claramente mostrada é que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Jesus Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados. Esse é algo bem familiar, né? Entretanto, Jesus Cristo, ele tinha toda a responsabilidade. Então, mais uma vez, a responsabilidade que Jesus teve está em Romanos 8. Romanos 8, vamos ler a partir do versículo 13. Eu vou ler até o 24. Romanos capítulo 8, do versículo 31 até o 34. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A responsabilidade de Jesus é interceder por nós. Jesus é uma pessoa que não pode nos condenar. Então, o que está escrito aqui? Pessoal, Jesus é o nosso juiz. Se Jesus Cristo disse que você já foi lavado, então nós somos lavados. Se Jesus disse que você é justo, então você é justo. Se Jesus disse que eu sou limpo, então eu sou limpo. Então, se Jesus Cristo nos perdoou, se Jesus Cristo nos justificou, quem pode ir contra isso? Se o juiz disse, deixa passar isso, se o juiz disse, deixa passar, então o policial, ele não pode dizer que eu sou mais culpado. Se o juiz diz que eu sou inocente, então o policial não pode dizer mais nada contra mim. Do mesmo jeito, quando Deus diz que nós somos limpos, quando Deus diz para nós, quem pode ir contra nós? Quando Deus diz que nos lavou e perdoou os nossos pecados, quando Deus diz que já nos justificou, quem pode dizer que ainda nós somos culpados? Quem ainda pode dizer que nós somos pecadores? Quem pode dizer que você está errado? Você ainda é pecador. Deus, ele nos julga. O julgamento de Deus passou para Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz e nenhuma condenação. Ele levou toda a culpa, todo o julgamento de Deus e disse que nós somos quem tem autoridade para nos condenar. Se Jesus Cristo, se Deus diz que nós somos limpos, quem pode dizer que nós não somos limpos? Ninguém. Ninguém é qualificado. Ninguém tem autoridade para ir contra a vontade de Deus. Deus nos chama de justo. Deus já nos justificou. Deus já nos limpou. E isso é o que Deus fez por nós. Se nós lemos mais um versículo aqui, Romanos 10, versículo 13 e 4. Romanos, capítulo 10, versículo 3 e 4. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Aqui está dizendo, por que as pessoas ainda estão tentando ser justas? Por que as pessoas ainda estão trabalhando duro para receber o perdão de Deus? Porque tem uma única razão. Eles são ignorantes em relação ao perdão dos pecados. O que isso significa? Eles já receberam o perdão dos pecados de Deus. Eles já receberam a justiça de Deus.
Mas porque eles não acreditam, porque eles não sabem sobre isso, eles ainda acham que eles têm que pedir perdão. Eles ainda acham que não são justos. Então eles ainda acham que estão incompletos, porque eles não sabiam, porque eles não receberam cada coisa que Jesus Cristo já tinha feito por eles. Quando nós aceitamos as palavras que Jesus Cristo fez por nós, aceitamos a verdade. Jesus Cristo cumpre e nos dá a justiça de Deus, que ninguém mais precisa se esforçar. Então, o apóstolo Paulo estava bem triste em relação a isso. Isso é porque nós podemos ver aqui no capítulo 10, o versículo 4, vamos ler juntos, o pessoal que está assistindo, digam em voz alta. Vamos ler todos juntos, tá bom? 1, 2, 3. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pessoal, quem é Jesus? Jesus, ele foi apontado por Deus para cumprir a justiça. Jesus foi a oferta. E cada passo. Então, cada passo do processo que a lei dizia que para lavar os nossos pecados, então, Jesus Cristo, passo a passo, já lavou completamente. Ele já nos deu a justiça eterna. Jesus Cristo já acabou com o meu julgamento. Jesus Cristo já acabou com a minha condenação. Jesus Cristo já terminou com a minha sentença. Jesus Cristo aceitou a minha sentença e morreu na cruz. E se ele morreu na cruz, ele diz que já acabou. Minha condenação acabou. O poder do pecado acabou. E o julgamento de Deus acabou. Agora tem uma coisa que resta. É acreditar o que Jesus Cristo já fez. O que Jesus Cristo já cumpriu. É aceitar a justiça de Deus que deu a nós. Então, Deus, ele veio do mundo eterno. E quando Deus diz justiça, então ele não está pensando na justiça que nós achamos. Nossa justiça é por um tempo. Então, nossa concepção de justiça é que, eu sou justo até até eu pecar. Mas Deus, ele veio do mundo eterno. E quando Deus nos vê, primeiramente, ele nos vê que ele não vê bondade em nós. Quando Deus diz justiça, deve ser justiça eterna. Porque ele sabe que todos os dias temos falhas. Ele sabe que todos os dias nós seguimos o nosso pensamento. E todos os dias... Ele sabe disso. Quando Jesus Cristo lavou os nossos pecados, ele já lavou incondicionalmente. E ele já lavou eternamente. Então não teve uma outra opção para Deus. Porque ele já sabia. Ele sabe. Ele sabe que eu peco todos os dias. Por isso enviou Jesus Cristo para nos salvar. Para que a nossa salvação fosse por muito tempo. Jesus Cristo não teve uma outra escolha, a não ser me lavar eternamente. E me fazer eternamente justo. Então, pessoal, se vocês querem saber sobre o coração de Deus, se você quer saber o que Deus ele fez por nós, não tem nenhum maior presente, não tem nenhum maior outro descanso do que nós temos em nosso coração, que é receber o perdão de Jesus Cristo exatamente como é. Receber a justiça de Deus exatamente como ele nos deu. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Então, os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. Os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos. Sim, você não pode lavar os seus pecados, mas o sangue de Jesus Cristo já lavou os seus pecados. Sim, você não pode se tornar justo eternamente, porque você não é eterno. Mas Deus é mais poderoso para lavar os seus pecados eternamente. Então, vamos abandonar a nós mesmos e colocar a nossa esperança apenas em Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus se cumprirá em nós e virá exatamente como é. Pessoal, eu irei continuar com vocês. Vamos orar? Senhor, nós realmente agradecemos ao Senhor pelo perdão. Então, não tem outro presente maior do que o Senhor nos deu do que Jesus Cristo. O poderoso sangue de Jesus é muito maior e suficiente para pagar pelos nossos pecados. E não há nenhum julgamento. Não foi somente até ontem, mas para sempre. Senhor, o Senhor agora nos deu a vida eterna. Quando o Senhor vê problemas, o Senhor já resolveu eternamente. O Senhor nos perdoou tudo. O Senhor sabe sobre amanhã. O Senhor sabe sobre o próximo ano. E quando o Senhor diz que nos perdoou, isso tudo já está incluso. Senhor, porque o Senhor não está no mesmo nível que nós. Na verdade, porque nós abaixamos para o nosso nível, Senhor, nós não acreditamos nos Então, vamos abandonar o nosso pensamento, tudo o que nós sabemos, e aceitar apenas a palavra de Deus como ela é. E vamos deixar que a palavra de Deus crie o mundo da fé.
dentro de nossos corações. Nós realmente estamos gratos. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, até amanhã, possamos continuar mais, falar sobre o que Jesus Cristo, como Jesus Cristo nos lavou de pecados. Muito obrigado. Até amanhã.